Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Conversas às Claras. Olá, olá, de volta para mais um episódio e este para mim é assim muito especial porque vamos falar de um tópico sobre o qual eu já me debrucei imenso e pesquisei e vivi, na verdade. Que, pelo título, já devem ter visto, mas é a pílula anticoncepcional. E esta semana eu partilhei no meu Instagram um Reels com um pouco da minha história com a pílula e, bem, ficou um pouco viral e eu recebi imensos comentários e mensagens de mulheres a contar-me as suas experiências. Se ainda não viste, ou então se não me segues, podes encontrar-me no Instagram em @AdrianaClaroReis. E portanto, depois de fazer aquele post e de perceber que era realmente um tópico hum, que vocês gostavam muito e que era urgente falarmos sobre ele, eu achei que era um bom tópico para trazermos aqui ao podcast, para que eu possa partilhar não só um pouco mais sobre a minha história, mas também sobre tudo aquilo que eu aprendi e que tenho vindo a aprender sobre o nosso corpo feminino e as nossas hormonas. E eu sinto que, embora seja um tópico cada vez mais falado, nos dias de hoje ainda é um tópico muito tabu, tal como tudo o que tem a ver com o nosso corpo feminino, tudo o que tem a ver com o nosso ciclo feminino, a nossa sexualidade, que normalmente no que toca a nós mulheres costuma ser muito reprimida. E eu acho que já falámos um pouco sobre isto aqui no podcast, talvez no episódio que eu fiz com a minha amiga Bárbara, sobre o OnlyFans dela, que é também, na verdade, um dos episódios mais ouvidos. E nesse episódio nós falámos sobre a nossa sexualidade e de sermos ensinadas desde tão novas a não falar sobre ela e a não falar sobre os nossos corpos, os nossos desejos sexuais, um, ou até o simples facto de ir ao ginecologista ou de tomar a pílula ser uma coisa tão desconfortável de falar, até às vezes entre nós, e como é que isso vai influenciar depois a nossa vida e a maneira como nós aprendemos a viver a nossa sexualidade quando nós crescemos. E eu quero então começar por dizer que nós mulheres, nós devemos, aliás, não só devemos falar sobre a nossa sexualidade, como devemos sentir-nos muito orgulhosas dela. E partilharmos as nossas histórias e vivências pode ser uma das coisas que nos faz sentir mais conectadas, não só à nossa sexualidade, mas também umas às outras e sentirmos conectadas entre nós, mulheres. E foi um pouco por isso que eu também quis partilhar a minha história naquele post no meu Instagram e é por isso também que eu quero estar aqui a partilhar a minha história, desta vez assim um pouco mais a fundo. E eu comecei a tomar a pílula quando tinha 16 anos e na altura eu sofria de acne hormonal, e era assim, eu não quero dizer que era muito severo, mas era assim um pouco severo. E eu acho que muitas de nós passámos por isto na altura da adolescência, o que é, na verdade, super normal. E a pílula é assim aquele milagre que resolve o problema. E como falamos do acne, também podemos falar sobre, por exemplo, as dores aos muitos dias de período, muito sangue. E basicamente tu vais ao médico, ele passa-te a pílula. Na minha altura foi logo a Diane, que é assim uma das mais fortes e que é usada exatamente para estes sintomas um pouco mais fortes que eu descrevi. E vais ao médico e ele passa-te a pílula e pronto, já está. E foi assim que aconteceu comigo, aos 16 anos. Mas o problema começou um ano depois, quando eu já tinha 17 anos, em que comecei a sentir muitas dores na minha mama esquerda. Dores essas que vieram acompanhadas por um nódulozinho que eu sentia ali.
bem, não era bem um nódulozinho, era mais um nódulozão, porque ele era assim bem grande e ele era muito visível. E eu não me quero aprofundar muito nesta parte da minha história, porque eu sinto que não é o intuito, mas assim, obviamente, sendo uma mulher, ou melhor, uma adolescente de 17 anos e ter de passar por uma experiência em que durante os primeiros meses de consultas, de marcar exames, de ir ao médico outra vez, em que não sabia o que é que aquilo era exatamente, ainda por cima tendo um historial de cancro na minha família, da parte da minha mãe, nomeadamente cancro da mama. Passar por esta experiência aos 17 anos é obviamente aterrador, mas graças a Deus era um nódulo benigno e eu tive de fazer a cirurgia na mesma para retirar, porque ele era demasiado grande e estava a crescer muito. Só para terem uma ideia, ele tinha 4 centímetros quando eu descobri, mesmo assim já era grande, já era visível, e quando eu o retirei na cirurgia, ele já tinha 6 centímetros. E atenção que ter nódulos nas nossas maminhas, especialmente quando estamos na fase da adolescência, é super normal. Mas é muito importante ficarmos atentas, especialmente quando esse nódulo nos dá dores, quando é maior do que aquilo que é suposto, quando faz também com que a nossa mama tenha uma cor estranha, ou ali a zona onde está o nódulo tenha uma cor estranha, que era o meu caso, a minha estava tipo negra naquela zona. Ou até quando a nossa mama começa a deitar um líquido, aí sim devemos ir ao médico e tentar perceber o que é que se passa. Mas agora, fast forward, 7 anos depois, a Adriana, de 25 anos, está em Angola. E aqui nesta fase eu já tinha mudado de pílula, porque na altura depois da cirurgia, o meu médico aconselhou-me realmente a trocar para uma pílula mais fraca, porque eu tomava uma muito forte, a Diana 35. E então aqui, 7 anos depois, em 2021, sim, 2021, tenho 25 anos, estou em Angola e começo novamente a sentir muitas dores na mama esquerda, exatamente onde eu tinha tido o meu primeiro nódulo. E quando eu comecei a palpar, senti novamente um nódulo, mais ou menos no sítio onde eu tinha tido o meu primeiro nódulo. E vou ser muito sincera, nesta altura isso assustou-me muito, porque eu só pensava que eu não queria passar pelo mesmo que eu tinha passado há uns anos atrás. E, e não é só o medo de até terem a certeza daquilo que é o medo que sentem, daquilo que pode ser, mas também toda a fase da cirurgia e do pós-operatório. Eu tinha muito medo de ter de ser operada novamente e passar por tudo isso novamente. E, e então foi nesta altura que eu comecei a tomar mais atenção ao meu corpo e a realmente tentar perceber aquilo que eu estava a fazer, que obviamente ele não estava a gostar. Para além disto, também já me tinha começado a perceber de vários sintomas que, não sendo uma doença, afetavam muito o meu dia a dia e depois também, em especial, o meu trabalho e as minhas relações. Eu tinha enxaquecas diariamente, eu estava constantemente a tomar comprimidos para as dores. Eu sofria com muitas mudanças de humor constantes, eram difíceis de controlar e tornavam-me até quase insuportável para mim própria. E ao mesmo tempo eu tinha um constante sentimento de apatia e de desconexão por parte de tudo e de todos, e parecia que nada me fazia sentir nada. É uma coisa mesmo muito estranha de explicar e até hoje eu não sei bem explicar o que é que eu sentia, mas era mais ou menos isto, era que nada me fazia sentir nada. E eu lembro-me que isto começou a acontecer no início de 2021. Foi mais ou menos por volta de fevereiro, março, também que eu descobri o nódulo, fui ao médico e tudo mais. Mas eu só deixei de tomar a pílula em agosto. E porquê? Bem, primeiro porque não existe uma resposta certa.
deves deixar de tomar a pílula ou não, só tu é que sabes, ninguém pode dizer. E segundo, porque não existe muita informação, mesmo online. Eu pesquisei bastante, eu procurei bastante e não há nada que te explique efetivamente quais é que são os efeitos que a pílula tem no teu corpo e no teu organismo. Aliás, na verdade, o que qualquer anticoncepcional hormonal tem, porque, e esta é uma outra coisa que nós precisamos de esclarecer, que eu tenho mesmo muita necessidade de dizer, que é, mesmo que tu não estejas a tomar a pílula, se tu usares, por exemplo, o adesivo, o anel vaginal, o implante, as injeções, se tiveres o DIU hormonal, e agora aqui um parênteses, porque existe o DIU de cobre, e esse não é hormonal, mas existe o DIU hormonal. Todos estes métodos contraceptivos que eu acabei de dizer, eles são hormonais e funcionam exatamente como a pílula. A forma como eles inibem a gravidez é basicamente controlando as nossas hormonas e é isso que faz com que tenhamos muitos daqueles sintomas que eu já expliquei antes. E na altura que eu pensei em deixar de tomar a pílula, o que me deu a coragem de tomar esta decisão foram todas as experiências de mulheres que eu fui lendo pela internet fora e aquilo que elas passaram e aquilo que aconteceu depois de elas terem deixado de tomar a pílula. Porque, na verdade, no início é uma decisão que assusta muito. Tu começas a pensar, mas e depois, e se o meu acne volta? E se as minhas dores voltam? E se o meu período de 7 dias e muito sangue volta? E mais outra, eu não quero engravidar. É por isso que eu, neste momento, se calhar aos 25 anos, era por isso que eu estava a tomar a pílula. Tipo, eu não quero engravidar. Então, se eu não vou tomar a pílula ou qualquer outro contraceptivo hormonal, então o que é que eu vou fazer? E é engraçado, porque esta foi uma das perguntas que eu recebi nos comentários do meu post sobre ter deixado de tomar a pílula. E é uma das perguntas mais válidas que se pode fazer, porque é literalmente uma das coisas, uma das primeiras coisas que nós pensamos, que é a pílula serve para eu não engravidar. Então, se eu não tomar a pílula, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou impedir que isso aconteça? Então, deixa-me dizer-te aquilo que eu faço. Obviamente, eu tinha todas estas questões e preocupações na minha cabeça quando eu decidi, em agosto de 2021, deixar de tomar a pílula. Mas o que eu pensei foi: eu prefiro deixar de tomar uma coisa que eu sei que não me está a fazer bem e ir percebendo ao longo do tempo como é que o meu corpo está a lidar com isso e ir enfrentando essas batalhas à medida que elas vierem. E não quero neste momento estar a preocupar-me com uma coisa que eu não sei se vai acontecer. Portanto, eu vou esperar que ela aconteça para então pensar como é que eu a vou resolver. Porque se eu não gostar de não estar a tomar a pílula, eu posso sempre voltar a tomar. E cada corpo é um corpo, cada mulher é uma mulher, e a mim pode-me causar sintomas que se calhar outras mulheres não vai causar, ou eu posso não ter sintomas que se calhar outras mulheres tiveram. Portanto, eu decidi arriscar e deixar então tomar a pílula. Antes disso, eu também tive uma conversa com o meu namorado, na altura namorado, agora marido, sobre esta questão de gerirmos a nossa fertilidade, porque, pronto, lá está, eu não queria engravidar, nós não estávamos a pensar em engravidar naquela altura, então também era uma preocupação nossa, que era garantir que isso não acontecia. E sendo muito sincera, na altura também não sabia bem como é que íamos fazer isso, então, obviamente, começámos pela forma mais básica de todas, que foi utilizar o preservativo. À medida que o tempo foi passando e eu comecei a pesquisar e a descobrir outras maneiras de evitar engravidar de uma forma mais natural e também para não termos de estar constantemente a utilizar preservativos, eu comecei, por causa disso, a seguir o meu ciclo através de uma app. Eu utilizo a app Clue, que eu aconselho muito e eu uso até hoje. Eu posso até deixar o link para ela
aqui nas notas do podcast. Ela tem uma versão gratuita excelente, que é a que eu uso até hoje e eu já uso, aliás, eu já usava antes de deixar de tomar a pílula, mas foi depois de deixar de tomar a pílula que ela realmente se tornou bastante útil para conseguir seguir então o meu ciclo. E então eu comecei a seguir o meu ciclo e, obviamente, isto pode não acontecer com todas as mulheres, mas eu tive a sorte de o meu ciclo ser bastante regular e certinho, e, portanto, tornou-se muito mais fácil controlar o meu período fértil e perceber então quais é que eram aqueles 7 dias de fertilidade em que nós podíamos engravidar e decidir aí sim utilizar o preservativo nessa altura. E agora eu preciso de parar aqui um pouco para fazer um parênteses. A quantidade de mensagens e comentários no post que eu pus sobre deixar a pílula que eu tenho recebido tem sido, ao mesmo tempo que incrível, para mim tem sido um abre-olhos sobre o quanto realmente nós mulheres estamos tão desconectadas do nosso corpo feminino e o quanto isso afeta realmente a nossa vida. E portanto eu quero deixar isto aqui muito explícito e quero explicar isto ao máximo para ter a certeza absoluta que todas vocês compreendem e que podemos finalmente começar a conectar-nos um pouco mais com o nosso corpo feminino, com o nosso ciclo e com sermos mulheres. Então, nós mulheres temos um ciclo de 28 dias, ok? E este ciclo tem 4 fases. Para também perceberem melhor isto, podem ir ouvir o meu episódio anterior que fala da nossa ciclicidade feminina. E também vou lá explicar-vos que nós temos 7 dias de período fértil. O que é que isto quer dizer? São 7 dias em que nós podemos engravidar. 7 dias de um ciclo de 28 dias. E atenção que isto é a norma, porque, por exemplo, eu não tenho um ciclo de 28 dias. Há meses em que tenho um ciclo de 25 dias, 27 dias. Há outros meses em que tenho um ciclo de 30 dias. E é normal que isto varie, ok? E vai variar de mulher para mulher. Isto é a norma, é aquilo que a ciência aprovou como sendo a norma, que é um ciclo de 28 dias, em que temos 7 dias em que estamos férteis e em que podemos engravidar. E como é que sabemos então quais é que são esses 7 dias no nosso período de 28 dias, no nosso ciclo de 28 dias? Como é que nós sabemos qual é os 7 dias em que podemos engravidar? Várias maneiras. Como eu disse, nós podemos utilizar, por exemplo, uma app onde vamos pondo lá, basta pôr lá os dias em que estamos menstruadas, todos os meses, obviamente, isto é uma coisa que vai demorar, porque aquilo é um algoritmo e depois vai-te começar a dar uma previsão do teu ciclo, ou seja, uma previsão de quando é que vais voltar a ter a tua menstruação e uma previsão da tua fase fértil do teu ciclo, quais é que vão ser os 7 dias em que vais estar no teu período fértil. Outra coisa que podes fazer e que eu também faço, e que esta é uma das coisas, daquelas coisas bem fáceis e que resulta muito comigo, é estar atenta ao teu muco cervical ou ao teu corrimento vaginal. Eu vou deixar aqui nas notas do episódio um link de um artigo da EPCLU que explica exatamente o que é este muco cervical, como é que tu podes perceber a diferença. Mas eu acho que nós mulheres estamos muito habituadas, não é, a ter um corrimento vaginal para além da nossa menstruação, ou seja, temos a menstruação, sai sangue, não temos a menstruação, então nós temos um muco cervical, temos um corrimento vaginal e é muito importante nós também percebermos que tipo de corrimento é que é e o que é que isso significa, porque há um tipo de corrimento para cada fase do nosso ciclo. Isto também é uma coisa que nos ajuda a perceber então em que fase do ciclo é que estamos. Outra coisa que também podes fazer, e que eu também já fiz, embora isto seja uma coisa mais utilizada nas mulheres que estão a tentar engravidar, por isso é que podes achar estranho eu estar a dizer isto ou ires até comprar isto à farmácia, as pessoas obviamente vão achar que estás a tentar engravidar. No entanto, isto também serve como um método para não engravidar.
E vou já explicar porquê. Podes utilizar os testes de fertilidade. E os testes de fertilidade são tipo uns testezinhos, parecem quase uns testes de gravidez, em que se faz xixi lá para cima, tal e qual como o teste de gravidez, e ele vai dizer quais é que são os teus dois top dias de fertilidade, ou seja, quais é que são os dias em que o teu óvulozinho sai e está pronto para ser fertilizado. Quer dizer que estás pronta para engravidar. Se tu fizeres isto, imagina, já estás há 3 meses a utilizar a app e dá-te lá quais é que são, qual é que é os teus 7 dias de fertilidade. Mas tu não tens certeza absoluta se são aqueles dias ou não. O que é que podes fazer? Comprar uma caixinha de testes de fertilidade, aquilo traz 10 testes normalmente cada caixa, e tu vais, nos dias em que a aplicação te diz, estás nos teus dias férteis e até te diz lá normalmente qual é o dia da ovulação, nesta aplicação que eu também deixo aqui nas notas do episódio, diz-te normalmente qual é o dia da ovulação. Então tu vais começar a fazer os testes aí uns 3 4 dias antes, ou seja, vá, podes fazer isto 2 meses seguidos e utilizas 5 testes em cada mês. E aqui vais conseguir precisar qual é o teu dia da ovulação. Isto vai-te ajudar porquê? Porque a tua aplicação vai perceber então qual é que é o dia nesses 2 meses em que tu ovulaste e por isso a precisão das datas em que vais ovular torna-se muito mais certa. Obviamente, isto é sempre mais difícil numa pessoa que tem ciclos muito irregulares, Hum, mas eu espero que também compreendas que ter um ciclo irregular é uma coisa normal, mas não quer dizer que seja uma coisa boa, ok? Portanto, pode haver alguma coisa que tenhas que trabalhar em ti para aceitar, se calhar, melhor o teu período, a tua menstruação. E podemos também fazer todo um outro episódio sobre isto. Mas, voltando ao que interessa. Estes testes de fertilidade também servem para te dizer, então, com mais exatidão, quais é que são aqueles 7 dias em que tu estás no teu período fértil. E se tu não queres engravidar, então saberes quando é que estás no teu período fértil torna-se a coisa mais importante. Porque são exatamente nesses dias que. E agora, vem a pergunta: como é que podemos não engravidar? Não é? Se não estamos a tomar a pílula, se não temos nenhum outro método contraceptivo, então como é que nós não vamos engravidar? Porque nós não queremos. E existem basicamente 3 métodos. O primeiro é a abstinência. E eu diria que se tu és solteira, se não estás numa relação estável, eu acho que este até é um método eficaz. Quando tu sabes que estás naquele período fértil, naqueles teus 7 dias férteis, podes decidir um, não ir ao Tinder, não combinar nenhum date do Tinder e sempre, mesmo que combines, não é? Vais usar preservativo e ok, está tudo certo. Mas a abstinência é um deles. Eu não acredito que isto resulte para quem está numa relação estável, porque ainda por cima nestes dias. hum, do nosso período fértil é quando nós temos mais desejo sexual, ou seja, não vais estar a negar-te um prazer sexual simplesmente porque não queres engravidar. Existem outros métodos. Portanto, a abstinência é um deles. Eu não diria que é para ser utilizado com frequência, muito menos se estás numa relação. Depois temos o coito interrompido. Tenho certeza absoluta que também já ouviste falar sobre esta. Assim, eu não uso e sinceramente eu não aconselho, porque já sabemos como é que é quando estamos na zona e ali naquele momento. Às vezes é um pouco difícil controlar e não queremos também estar num momento que deve ser tão prazeroso, não queremos estar estressadas e ansiosas a pensar: será que ele vai tirar a tempo? Portanto, eu não utilizo e também não recomendo este método. E agora vamos falar sobre o método que realmente é o método mais básico de todos, que é o preservativo. E eu agora gostava de fazer aqui uma partilha, porque eu ontem recebi uma mensagem. Uma mensagem não, foi um comentário, desculpem. Foi um comentário e nem sequer foi no post sobre eu ter deixado a pílula. Foi um comentário num dos posts das minhas fotografias de casamento que eu tenho no meu Instagram. E esta pessoa era um homem, um rapaz, nem sei bem, hum, comentou qualquer coisa do género. E agora vão-me desculpar a forma como eu vou falar, mas é literalmente aquilo que ele escreveu.
numa fotografia onde estou eu e o meu marido, no nosso dia de casamento. E ele comentou e disse: Coitado deste que só fode quando a ela lhe apetece ou quando tem látex em casa. E há muitas coisas erradas com esta mensagem, ou melhor, com este comentário, mas também há muitas coisas importantes a serem retiradas deste comentário. O primeiro é: desde quando é que usar preservativo numa relação estável é sinal de que a relação não está bem, ou de que não é boa, ou de que a nossa vida sexual é uma merda? Desde quando? Desde quando? É só a minha pergunta. E se vocês também têm esta maneira de pensar, então vamos conversar sobre isso. Vamos pensar. O preservativo é uma das formas mais seguras, para além de que, se não estiveres, obviamente, numa relação estável, ele vai te impedir de passar ou receberes doenças sexualmente transmissíveis. Para além disso, ele é um dos métodos mais seguros para não engravidares. Porque até a pílula, se tu te esqueceres de um dia da pílula, ou se tu estiveres a tomar um medicamento que, por exemplo, um antibiótico, faça com que a pílula não tenha efeito, tu vais engravidar. Se tu tiveres relações sexuais nesses dias de fertilidade, tu vais engravidar. O preservativo, para além de ser um dos métodos mais seguros, ok, é por ele não promover o contacto pele a pele, mas vamos lá entender uma coisa. Num ciclo, já nem vou dizer 28 dias, vamos falar de 30 dias, num mês. Num mês, 30 dias, em 7 desses dias, se tu quiseres ter relações sexuais, tu utilizas um preservativo. É por causa disso que nas outras 3 semanas da tua relação, que o sexo não vai ser bom, sem preservativo? Não sei. Comigo, sou muito sincera e, obviamente, eu só estou aqui para falar sobre a minha experiência. Comigo, isto resulta. É realmente um método que tem trazido muita liberdade para a minha relação e, e depois chegamos aqui a outro ponto que eu acho que também está muito errado aqui em todo este comentário, que é desde quando é que viver a nossa sexualidade ou sexo significa apenas penetração? Desculpem, mas na minha relação isto não é assim. Eu não tenho prazer só pela penetração. E se eu quero viver a minha sexualidade, eu tenho que viver a minha sexualidade num todo. E neste momento eu estou a ser tipo 1000% honesta e estou mesmo a dizer tudo aquilo que. Mesmo falar do coração, sabem? A abrir-me como se estivesse a falar com a minha melhor amiga, embora eu nem sequer nunca tenha falado isto com a minha melhor amiga, muito sinceramente. Mas sexo não é só penetração, existem muitas outras coisas que nós podemos fazer para nos dar prazer a nós próprios, para termos prazer sexual na nossa relação. E eu acho que hoje em dia, com tantas coisas que há, com tantos brinquedos que existem, realmente pensarmos que a nossa vida sexual é só penetração, então acho que algo não está bem e acho que precisamos de revisitar aqui quais é que são, o que é que nos dá prazer, realmente. Às vezes esse é o nosso problema, enquanto mulheres nós queremos dar prazer ao homem e às vezes não sentimos tanto o nosso próprio prazer e não nos perguntamos tanto o que é que nos dá prazer e, e o que é que podemos fazer para ter mais prazer na nossa relação. A verdade é que o patriarcado ensina-nos, ensina a toda a sociedade e depois especialmente aos homens que, para além de que eles têm que ter sexo com muitas mulheres para ser homens e virilos e blá blá blá, também ensina que o sexo é penetração e que o sexo tem que ser performático e que nós temos que gritar muito e fazer mil e uma coisas para eles verem que nós estamos a ter prazer. E isto não é de todo verdade. E eu acho que todas as mulheres sabem que isto não é verdade. Portanto, meninas, por favor, vamos todas juntas
acabar com estes mitos e começar a viver a nossa sexualidade como nós queremos e como bem nos apetece e principalmente como nos dá prazer. Portanto, voltando aqui ao tema de como não engravidar, basicamente é isso. É no mês, durante aqueles 7 dias em que estás com o teu período fértil, e tu sabes que estás no teu período fértil porque tu fazes o controle do teu ciclo através destas ferramentas que eu já te disse. Nesses 7 dias, a única coisa que tens de fazer é saber, ok, tipo, ele não se pode vir lá dentro. E está tudo certo. E agora, a partir daí, vais usar um método que tu te sentires melhor. Se é o coito interrompido, é o coito interrompido. Se é não praticar penetração, então é não praticar penetração. Se é usar preservativo, então muito bem que seja. Mas eu acho tão importante nós sabermos cada uma destas coisas que nós podemos fazer para gerir a nossa própria fertilidade e não nos deixarmos ficar ou sentir presas a um método contraceptivo que nós não gostamos e que não nos está a fazer bem, só porque nós não sabemos qual é que é a saída ou quais são as outras opções, ok? Portanto, agora de volta um pouco àquilo que estávamos a falar antes deste parênteses. Obviamente que pode demorar um pouco até o teu corpo voltar ao normal, e vamos entender por normal o nosso corpo antes de começarmos a tomar a pílula. E portanto podem acontecer algumas situações como o teu período vir antes ou depois daquilo que é suposto, vir em maior ou menor quantidade do que aquilo que é suposto, começares a sentir novamente algumas dores, algumas cólicas, começar novamente a ter acne, e é tudo normal. Comigo o acne voltou. Não na mesma intensidade com que eu tinha na adolescência quando comecei a tomar a pílula, mas voltou. E eu tive de aprender a controlá-lo através de cuidados da pele, e também uma coisa que eu descobri que funciona muito bem é tentar controlar o acne através da alimentação. De resto, o meu período não se alterou. Eu também já só tinha 4 dias de pouca menstruação, mesmo com a pílula. Eu notei que fiquei com mais algumas cólicas do que aquilo que tinha antes, mas não são dores, é simplesmente um desconforto, sabem? Aquele tipo de desconforto que avisa que a menstruação está para vir. E para além disso, o meu nódulo desapareceu completamente, tal como as minhas enxaquecas, e muitos poucos meses depois de ter deixado de tomar a pílula, eu já me sentia novamente eu, sem aquelas mudanças de humor extremas e aquele sentimento de apatia e desconexão que eu nem sequer consigo explicar muito bem. E obviamente eu não te estou a contar isto para te incentivar a deixar de tomar a pílula ou qualquer outro contraceptivo hormonal, como já vimos, mas sim para partilhar a minha experiência e incentivar-te sim a olhares mais de perto para o teu corpo e a cuidares mais dele. Porque, como eu disse antes, não existe uma resposta certa para se deves deixar ou não de tomar a pílula. Só tu é que sabes, e só tu é que podes saber, e só tu é que podes pesquisar e tentar perceber qual é a resposta certa para ti. Mas, sem dúvida, que estarmos atentas ao nosso corpo e percebermos a forma como aquilo que nós nos estamos a dar o afeta é uma das coisas mais importantes que podemos fazer pela nossa saúde. Porque a verdade é que nunca ninguém nos explica bem os efeitos colaterais de tomarmos contracepcionais hormonais desde tão cedo na nossa vida. E gerir a nossa fertilidade de uma forma natural não é uma das opções que nos dão. A pílula é-nos quase imposta como obrigatória no início da nossa adolescência, e nós crescemos a acreditar que é o melhor para nós. Mas às vezes não é. E somos nós que temos de conseguir perceber isso e tomar essa decisão. E também somos nós, mulheres, que temos de começar a exigir mais informações e também melhores investigações da ciência sobre realmente como funcionam os nossos corpos e os nossos cérebros, para que nós possamos começar a tomar decisões mais informadas sobre a nossa saúde,
estejamos ou não a tomar a pílula. E como uma notinha final deste episódio, eu gostava de dizer que já existem muitos livros que tu podes ler para conseguires tomar uma decisão mais informada. E se fores como eu, então acho que vais gostar destas opções de livros que eu te vou deixar aqui. Então, os livros que eu te posso aconselhar para se quiseres descobrir mais sobre as tuas hormonas e os efeitos que os anticoncepcionais também têm no teu corpo são. E eu vou dizer estes nomes em português, mas eu nem sei se estes livros se vendem em português. Eu comprei-os todos pelo Kobo, é onde eu leio os meus livros e eu compro a maior parte dos meus livros em inglês e leio em inglês, portanto, eu nem sei bem o título em português, eu fiz assim uma tradução manhosa, tentei traduzir o nome do livro. E pronto, espero que. Eu vou deixar, aliás, eu vou deixar aqui nas notas do episódio o link para que possam comprar cada um destes livros na Amazon. Porque, lá está, para além do Kobo, eu depois eu compro livros na Amazon, porque eu adoro realmente ler em inglês. Então, de volta aos livros. O primeiro que eu tenho aqui chama-se Hormonal, que é a inteligência das nossas hormonas, e ele fala exatamente sobre como é que as nossas hormonas funcionam, o que é que elas fazem ao nosso corpo, como é que elas nos fazem sentir, como é que elas nos movem, como é que elas ditam aquilo que nós pensamos e desejamos. E fala também um pouco sobre o quanto a ciência, não tem informações sobre o nosso corpo feminino. É muito giro este livro, é um pouco mais científico, mas eu aconselho a quem gostar deste tópico que leia. Depois temos outro livro que é Este é o Teu Cérebro com Anticoncepcionais. Eu não tenho a certeza se será assim o nome em português, mas pronto, basicamente Este é o Teu Cérebro com Anticoncepcionais. E este livro é basicamente um abre-olhos sobre os efeitos que os contraceptivos têm no nosso corpo. Depois temos outro livro, muito giro, que é O Poder do Período. E ele basicamente ajuda-te a alinhar a tua vida ao teu ciclo menstrual e a fazer com que o teu ciclo funcione para ti. Este é muito giro. Depois temos outro livro que é Toma Conta da Tua Fertilidade. Lá está, não seguindo por estes nomes em português, ok? Porque isto é uma tradução um pouco manhosa. Mas basicamente este livro vai-te ajudar a encontrar e a desenvolver o teu método contraceptivo natural e também a perceberes como é que podes ter um sistema reprodutor saudável. E o último livro que eu tenho aqui para ti é In the Flow. Este eu não traduzi, porque era só estranho. Mas o In the Flow, ele apresenta-te quase como se fosse um programa de 4 semanas, como uma solução para tu gerir a tua energia e o teu tempo de acordo com a tua bioquímica feminina. E por hoje é tudo. Chegamos assim ao fim deste episódio. Eu quero também deixar-te aqui uma nota e dizer-te que eu vou deixar nas notas do episódio também um link para o meu template do Notion, sobre o controle do ciclo, onde basicamente tu vais poder perceber em que fase do ciclo é que estás e o que é que vais viver em cada fase do ciclo e o que é que podes fazer para tornar essa fase a melhor fase para ti. É completamente gratuito, basta entrarem, vão diretamente para a página do Notion, onde está esse template, e depois basta copiarem para o vosso Notion e já está. Podem usar para a eternidade. E eu adoro, é também uma das ferramentas que eu utilizo para seguir o meu ciclo e também para fazer com que o meu ciclo funcione para mim. E espero que tenham gostado deste episódio. Espero que a minha experiência também vos sirva de alguma coisa e peço também que, se tiverem a vossa própria experiência, por favor, partilhem. Vocês podem sempre comentar o episódio, então podem partilhar a vossa experiência, podem também mandar mensagem a dizer se gostaram, se não gostaram, se querem mais episódios assim. E pronto, é isto. Obrigada por me terem ouvido e vemo-nos na próxima semana. Beijinhos!